Capítulo 17. Infeliz segunda-feira e uma Clark pós-ano novo. 2 dias depois. Ela estava em todos os meus sonhos. Em qualquer momento o pensamento de uma garota apaixonada estava focado nela, naqueles olhos, naquela boca gostosa que percorreu todo o meu rosto não só naquele momento que veio e passou tão rápido, mas também em todos os outros que demos no caminho de volta de Riverdale até aqui, na porta da minha casa. Naquela manhã eu não sabia o que fazer, estava encantada com o que chamam de amor. Me descobri como uma provável lésbica, mesmo que jamais tivesse ficado com outra pessoa senão Johanna Mitchell, uma mulher. Em algum momento, eu sabia que ela estava me protegendo, garantindo que no final da noite rolasse aqueles beijos, já que ela sabia como me seduzir, e nem mesmo a minha timidez foi suficiente para impedir que acontecesse, e fosse incrível. Não sei se é cedo para dizer que estou apaixonada, afinal, não sabia o que era aquilo, mas posso adiantar que sinto tudo o que uma pessoa nessa situação precisa sentir. Formigamento? Confere. Tesão de um beijo que faz o pau crescer? Confere. Falta de ar quando sou tocada? Confere, confere, confere. Eu despertei hoje com energia para viver. No meu celular, vi uma mensagem e só podia ser dela, sempre era. Já que mesmo o mundo tendo dado uma volta completa no Sol desde os últimos 365, eu continuava com uma gama limitada de amigos. Ela: bom dia, querida, sempre pensando em você. Eu suspiro, respondo depressa mesmo que sem expectativa de que ela vá me responder. Era minha hora de despertar, precisamente às 6 horas para o primeiro dia de trabalho válido do ano. Claro, ele não seria um dia perfeito com aquele assunto de Barnes perdurando, e aquela maldita da Clark para me encher o saco, e tornar o meu trabalho difícil, mais difícil ainda. Respondo para Johanna. Eu durmo e acordo pensando em você, ansiosa para nos vermos novamente. Desde o dia 30 eu tenho fugido de mim mesma, abandonei o meu pobre computador no canto, desligado, pegando poeira e as minhas séries e desenhos favoritos para curtir Johanna. E desde esse dia que eu não me tocava, não sentia o prazer das minhas próprias mãos e isso era suficiente para que em todas as manhãs despertasse excitada. Primeiramente pela vontade de fazer xixi, e depois pela obscenidade dos meus pensamentos com Johanna, cada vez mais intensos. Ela disse que ficava molhada com palavras e coisas sacanas ao pé do ouvido, mas eu não sabia como recitá-las, apenas como recebe-las e recebe-las bem. Eu me seguro por alguns instantes antes de correr para escolher alguma roupa, esquecendo as mais antigas que estavam estocadas no armário. A que usei no dia do ano novo, estava pendurada em um cabide. A outra, que ganhei de presente depois do Natal, estava guardada em um espaço especial, separada para quando eu quisesse. Droga, talvez precise reformular o meu armário, mas ganhando apenas 500 euros por semana, era difícil conciliar as minhas despesas pessoais com as despesas da casa e da família. Olho a minha bolsa, nela há uma caixa de maquiagem que Johanna resolveu me dar após eu tê-las usado. Recusar ou aceitar era a mesma coisa para ela. Ela insistia que eu tivesse tudo o que desejava, e eu gostava de ter o que desejava. Eu me troco, visto uma camisa do Star Wars e calças um pouco mais ousadas que não chegavam a me marcar, mas eram um tanto mais apertadas em minhas pernas e na virilha, e finalizo com um tênis preto e branco. Oh, maquiagem cairia bem, segundo Johanna. Eu saio para a cozinha, e mamãe já preparou o meu café. Mamãe, qual combina mais comigo? Lhe mostro 2 batons diferentes. Sei que ambos parecem extravagantes. Desde quando você usa maquiagem, filha? Você chegou pela manhã parecendo uma boneca esfarrapada. E aquelas roupas? Vai parar um tempo para me explicar. Foi a Johanna quem me deu. Passamos um ano novo incrível, como já te contei. E eu pedi para que ela me ajudasse a se descobrir e me transformar. Então ela começou por aconselhar a usar maquiagem, engordar e usar roupas que mostrassem mais feminilidade. Ela está mesmo te transformando, filha. Aquela jovem e tímida Cecília está desaparecendo. Johanna é o que preciso, mamãe. Dá para me apoiar nisso? Ela Claro, seca um filha. prato e o coloca no escorredor. Faça como quiser, acho que o vermelho rubro fica bonito na sua pele jovem. Mamãe se vira para lava-louças, mas depois volta. A propósito, como vocês já são amigas tão próximas, ela já sabe. Do quê? Do seu segredo. Não, ainda não estou pronta para revelar isso a ela, mamãe. É algo extremamente íntimo e meu. Só 5 pessoas nesse mundo conhecem os segredos do meu corpo. Deus, você, o papai, o Noah e, por ironia do destino, o Sr. Miller Klaus Mitchell, pai da Johanna. Meu Deus, menina.
Na verdade, eu sequer sabia como contar à minha mãe que me descobri como gay sem nunca ter ficado com um homem. Mamãe era como os pais conservadores de Johanna. Claro, ela não era obcecada pela palavra, mas a seguia até certo ponto. E seria um grande choque eu chegar nela num dia colorido e simplesmente dizer: mamãe, eu beijei uma garota e gostei. Eu recuo, penso melhor no que vou dizer em seguida para não assustá-la. Pois é, eu sou um trevo de 3 folhas. Acho que ele não me reconheceu, e se reconheceu também não faz muita diferença. Vou conversar com ela mais para frente, sim? Agora vou terminar o meu café e depois fazer o que preciso para sair. Nova não vinha. No primeiro dia útil do ano, terça-feira, o meu amigo não estaria aqui para me apanhar, já que fez questão de quebrar o carro na noite anterior ao sair para dar um rolê com os amigos e as gatinhas. Mané. Então tomei um ônibus tremendamente cheio. Tenho tempo suficiente para colocar para tocar algumas músicas no celular. Músicas daqueles cantores que Johanna gostava, Chunky Berry e B.B. King, como forma de impressioná-la com o meu conhecimento eclético de músicas e de alguma forma conversar sobre isso para parecer mais interessante. Aquele som não era tão ruim, mas era estranha essa agitação que eles faziam nos bares e clubes de jazz dos Estados Unidos dos anos 20 aos 60, onde grandes nomes do J&B fizeram o maior sucesso entre os jovens. Algumas baladas eram bastante contagiantes. Quando o ônibus para no meu ponto, eu desembarco e me junto a umas 20 pessoas esperando para atravessar por alguns segundos e depois que abre, todos passamos juntos. Um motociclista chega a desrespeitar a faixa e praticamente leva a minha sombra. Mané. Assim que chego às catracas e portas giratórias da empresa, encosto meu cartão e recebo o acesso sem delongas. Eu entro. O ar é frio por causa das mercadorias que muitas vezes não podem ser expostas a altas temperaturas. Estava com saudade dessas luzes, do cheiro de papel e fita crepe, das pessoas bonitas que me circundavam e muitas vezes eram agradáveis de conversar. Meu posto estava infectado pela presença da minha terrível chefe que organizava as pilhas de correspondência sobre a bancada. Talvez estivéssemos mais atarefados hoje do que na semana do Natal, onde as coisas pareciam travar por causa dos festejos. Bom dia, Clark. Desejo ser agradável. Bom dia. Vamos trabalhar? Eu confiro meu relógio, e são apenas 6h44. Tentar ser agradável não vai rolar. Falta 1 minuto para eu bater o ponto e 15 para começar o expediente. Ela bufou com a boca. Então o que está fazendo aqui a essa hora? Eu gosto de chegar adiantada. Ela cerrou o rosto, mas não se deixou abalar ao voltar para a tarefa anterior enquanto eu contava os últimos segundos para que tecnicamente eu chegasse à empresa para o primeiro dia. 58, 59, 6h45. Bato meu ponto com um suspiro e um sorriso de vitória. Ok, essa é uma atitude elogiável. Se você chega às 8 horas, você está atrasada. Se você chega às 7h50, você é pontual. Se você chega às 7h30, você está adiantada. Mas você é esperta. Todos os dias mordendo 15 minutos de saldo tempo da IMS. Ela sorriu de forma amarela, a qual eu apenas cruzei os braços e mastiguei o interior da bochecha, tentando entender que ela fez um malabarismo tão grande só para dizer que é ok eu chegar 15 minutos antes. É um elogio muito discreto, eu acho. Um ossinho. Como foi o seu ano novo, Cecília? Foi perfeito. Eu apoio a mão no queixo enquanto um dedo percorre o meu lábio e lembro de Johanna me beijando. Fui a Riverdale. Riverdale? Desde quando um funcionário da IMS tem fundos para ir a esse clube? Fui como convidada de uma pessoa importante. Curtimos muito as acomodações, a praia, as festas, as regras. Já respondeu a minha pergunta, Cecília. Não pedi para dar detalhes, só queria ser simpática. Sério, eu quase ri da cara dela. Te odeio, sua cobra. A julgar pelo seu humor, ela não teve um fim de semana legal como o meu. Dá para ver que ela só ficou em casa. Provavelmente foi mal comida pelo marido, e estava infeliz com a minha felicidade. Mas, de volta à realidade, até então, nada era suspeito no meu trabalho paralelo como espiã de Barnes. Nada. Clark só estava organizando coisas como seu trabalho mandava. Talvez em outro lugar eu conseguisse alguma anotação secreta dela. Vá se trocar, depois falamos mais. Eu aceno com a cabeça mesmo que ela não esteja me vendo, mas assim que me viro, eu me choco com ninguém menos que o chefe que manda na minha chefe, e sem querer derrubo seu café sobre o terno prateado e gravata de listras. Por Deus, Cecília. Senhor Barnes, perdão.
Dessa vez Clark viu o que aconteceu. Ela parou o seu trabalho e cruzou os braços para ver o momento em que Barnes apertaria o meu pescoço fino. Ele olha para mim boquiaberto e eu, numa falha tentativa de ajudá-lo, acabo espalhando ainda mais café puro por sua roupa. Olha. Perdão. Me desculpe. Eu sou tão desastrada. Ok, não se preocupe, deixa isso. Eu tenho roupas reservas na minha sala. Vim falar com você. Comigo? Jogo uma mecha de cabelos para trás da minha orelha, enquanto tento manter a saliva na minha boca, para que ela não congele assim como todo o resto do meu corpo. Sim, quero que venha à reunião de rotina da diretoria comigo. Ele me dá um olhar diferente, como se quisesse passar uma mensagem em código que eu somente entendi pois sabia do que se tratava. Acha que pode se aprontar em 5 minutos? Claro, senhor. Até menos. Ótimo. Te espero no elevador 12. Você também, Clark. Clark fez um joinha. Assim que ele parte, eu a olho de forma baixa, evitando aqueles olhos de loba que ataca qualquer coisa que se mova. Estão fixos em mim como se eu tivesse feito algo de errado. Sigo de cabeça baixa até os vestuários onde há cerca de 10 mulheres que chegaram às 6h30 e estavam se aprontando. Não sou uma estranha no meio delas, pois já vi todas em treinamentos, mas claro, elas eram de um setor diferente e superior ao meu, o de finanças. E isso lhes dava motivo para serem um tanto snobs, sem contar que todas tinham curso superior em algum lugar do país e não estavam para brincadeira. Sempre que surgia algum cargo novo, elas eram as primeiras a serem chamadas no RH. Finanças. Entregas. Uma moça loira diz por cima dos ombros, sem realmente me dar atenção. Esse era o nosso cumprimento padrão. Eu abro meu armário e recolho as roupas novinhas e cheirosas. Adoro passar muitos minutos arfando o cheiro de sabão de lavanda nelas. Toda semana encontro uma espécie de pedra em formato de flor que possui essa essência. Ela gruda no armário até a semana seguinte, quando recolhem todos os uniformes para lavar. O elevador 12 ficava um tanto distante, pelo meio dos corredores da empresa, passando por um par de escadas e pelo setor de recursos humanos com apenas uma sala. Em outro ponto, há os refeitórios desativados e a cozinha para os funcionários ainda mais baixos que eu. Talvez os recepcionistas e faxineiros que não eram muitos, mas tinham um maior significado já que mantinham tudo isso em ordem. O corredor está vazio, só que quando viro à direita em um novo corredor, vejo movimentação de pessoas. Ali também estão 3 dos elevadores do andar térreo, e à frente da porta de um deles, Barnes e Clark estavam esperando pela minha chegada. Ele aperta o botão que faz o elevador descer. Estava agora com um novo terno de cor azul escuro, calças de cintura alta, cinto, sapatos lustrosos e gravata combinando com a camisa preta. Sorriu na minha chegada, mas Clark faz que nem vê. Como vou sobreviver a 5,7 segundos no mesmo lugar que ela? Clark estava num vestido preto abaixo do joelho e uma camisa social branca, além de saltos escuros. Pronta, Cecília? Pronta. Porque vai levar uma pessoa da operação para a reunião da diretoria. Achei que fosse proibido. Estou treinando a Cecília para um cargo de confiança. O quê? Eu arregalo os olhos sem compreender, mas ele em troca me dá um vago sorriso antes do elevador abrir suas portas e nós entrarmos. Era apertado, cabia no máximo 10 pessoas por vez. Tinha luzes azuis, piso de mármore e uma centena de botões no painel, além de um espelho gigante. Quando fui me ver, Clark fez o mesmo, e nós duas nos estranhamos. Eu recuei, mas ela não. Continuou checando a maquiagem e os cabelos. Isso é ridículo. Sei das capacidades da Winslow e acredito que seja cedo para uma promoção, Barnes. Como você sabe disso? Sempre força ela a fazer as tarefas que já são designadas e ela as faz com perfeição, ao que soube. Outro dia até recebeu um elogio diretamente da gerente de operações do Eleutério por fazer uma entrega no horário de almoço dela, e olha que isso nem é sua atribuição. Expondo um produto de 300 mil euros em uma caminhada arriscada pela cidade. Você não fez o mesmo. Ele a deixou sem palavras, e eu, agradecida pela primeira vez alguém tentar defender a minha honra contra essa tirana. Eu me senti protegida e valorizada, sem contar que um pouco confusa com o que disse sobre me treinar para um cargo de confiança. Uau, de confiança. Alguém confia em mim mais do que eu mesma. O meu cargo é supervisora de ER, Barnes. Enfim, quem sou eu para contestar? Exato. Quem é você para contestar? Ele pontua,
terminando de afogá-la na sua própria arrogância e falta de compaixão comigo, que só queria fazer o melhor e ser de alguma forma reconhecido. Eu engulo em seco, sem palavras, quando chegamos ao andar 12, onde ficava a diretoria da IMS. No andar superior ainda ficava a presidência, e eu sequer imaginava como seria lá, enquanto que nos andares inferiores ficavam os outros componentes da empresa, cada um dividido por suas diretorias, gerencias, subgerencias e os setores nos primeiros e segundo andares que eu já estava bem acostumada. Nós desembarcamos do elevador, já dentro de uma sala que era redonda. Se contasse os metros quadrados, ela seria maior do que a minha casa inteira. E ainda por cima tinha uma maravilhosa vista para a cidade que através dos vidros lá na frente. De tal ponto dava para ver alguns dos prédios mais altos. O aeroporto internacional uns 10 quilômetros de distância. O Eleutério no canto esquerdo, muito pequeno, porém, imponente com sua estátua do cálice com a cobra. Johanna estava em algum daqueles andares muito distantes para distinguir em qual exatamente. A sala era plana, tinha poucos móveis, um filtro de água, alguns armários com documentos e uma imensa mesa de vidro escuro sobre um tapete azul com a logomarca da empresa. A julgar pelo número de cadeiras, pelo menos 15 pessoas eram esperadas e a maioria já estava disposta em algum lugar marcado com uma tarja específica dizendo gerente geral, recursos humanos, presidente e vice-presidente. Os homens em sua maioria tinham um semblante de poder estampado, nos seus rostos todo tipo de expressão. No corpo, os ternos chamativos, nas mãos computadores de última geração. As mulheres eram a minoria, apenas 4, sendo elas uma do RH e 3 do financeiro e controle de qualidade simultaneamente. Todos se sentaram, mas não havia lugar para mim, assim como para algumas moças que estavam ali próximo, vestidas em terninhos maravilhosos, com as pernas à mostra, óculos estilosos e cabelos perfeitos que pareciam ser secretárias dos diretores. Clark se sentou onde eu me sentaria e Barnes bem ao seu lado direito. Eu engoli em seco. Estava me sentindo extremamente desconfortável com a presença dessas pessoas. Parecia uma alienígena chegando à Terra. Não sabia o que fazer, para onde olhar ou como se portar e apenas olhei para a mesa com as mãos próximas da barriga. Cecília, fique com isso, já sabe o que fazer. Barnes me entrega um tablet preto com uma planilha aberta e um documento em branco que diz anotações. Oh sim, Jerry e Clark. Clark estava presente, e Jerry chegou logo em seguida. Ele era um homem de meia idade, cabelos lisos brancos pintados atirados sobre os ombros, rosto quadrado, olhos escuros e uma fala de locutor de rádio que, confesso, me causava ereções espontâneas. E a sua presença na sala não mudou aquilo. Eu ainda sentia tesão e uma espécie de amor platônico por ele e aqueles cabelos brancos. Porém, assim como o resto do mundo, ele não me conhecia e eu era invisível. Não demora muito para que todas as cadeiras estejam cheias, com exceção de uma que logo seria preenchida por ninguém menos que... Um bom dia a todos. A presidente Janice Molinaro, ou a mulher na qual todas na empresa nos inspirávamos. Janice ou Senhora Presidente, era uma mulher negra de 1,80 sem saltos. Tinha cabelos escuros cacheados que pareciam as tranças de uma deusa, olhos cor de mel, bochechas fartas e um sorriso bastante marcante. Trajava um terno vermelho com saia e saltos combinando, e parecia estar de bom humor quando passou por todos. Eu a vi somente algumas vezes pessoalmente. Ela tinha o costume de chegar às 6 horas e só sair depois das 19, ou seja, uma das primeiras a chegar e uma das últimas a sair. Como ela era incrível! Que exemplo! Todos se levantam para cumprimentá-la. Quando ela se senta, todos parecem se concentrar nela. Primeiramente, sejamos todos bem-vindos ao primeiro dia útil do ano. Em 2015 tivemos bons resultados como esperado. Nosso capital líquido cresceu 9,3% nesse novo ano. Eu exijo 110% de todos aqui presentes para que possamos sobreviver no mercado competitivo e continuar crescendo. Antes de tudo, falamos das nossas ações. Bill. As ações subiram cerca de 3,5% na última semana em que tivemos o Natal. Senhora, a Bolsa está reagindo bem aos métodos implantados no setor de qualidade e na contratação dos novos estagiários da administração. Os resultados estão bons. Quero que alguém cheque as contas da IMS. Se possível, concluam imediatamente a transação com a Aster pelo controle total das filiais deles. Acho um bom estímulo para a entrada do capital nacional. Isso era chato, talvez um pouco pior que política. Eu não saberia como cuidar de tudo na empresa, e ainda dar ordens para comprar coisas novas que você acha um bom investimento.
Estamos progredindo, senhora. Barnes diz, confiante. É um prazer ver que todos os meus funcionários estão seguindo o ordenado da empresa aplicando as ações propostas pela mesa diretora. Ele se ajusta na cadeira. A propósito, trouxe uma das melhores representantes desse setor. Clark faz um aceno com cabeça enquanto passa a mão pelos cabelos. Cecília Winslow, de ER. Meu coração fica apertado com o choque de ouvir o meu nome, e logo as pessoas olhando na minha direção, incluindo a presidente do outro lado da mesa. Eu forço um meio sorriso, mas o rubor não me deixa fazer mais do que isso. É bastante jovem, Cecília. Tem quanto tempo de casa? 4 anos. Senhora. Meu coração fica apertado com o choque de ouvir o meu nome, e logo as pessoas olhando na minha direção, incluindo a presidente do outro lado da mesa. Eu forço um meio sorriso, mas o rubor não me deixa fazer mais do que isso. E você gosta do que faz? Logística é só para os fortes. Alguns deram uma risada discreta. E temos um bom líder. Nada de Clark, apenas Barnes, já que ele tinha me defendido das ofensivas de Clark me dando crédito. Eu tinha que retribuir dando a ele mais crédito do que precisava, já que na maioria das vezes, ele não era o responsável por me fiscalizar e sim Clark. Mas ele era chefe dela, e ela a minha. Que bom, fico feliz que aprecie o trabalho. É difícil ver jovens tão esforçados. Sinta-se abraçada por mim e pela diretoria. Você é importante, ninguém pode dizer o contrário. Ela olha para frente. Mas, prossigamos com o que dizia, Barnes. Que não há problemas funcionais no setor de entregas, apenas algumas discrepâncias no controle de entregas, mas isso está sendo resolvido. Quando ouço as palavras, sendo resolvido, percebo que ele fala sobre mim e o meu trabalho secreto. Não há nada de errado na expressão de Clark quando Barnes falou da discrepância, mas Jerry pareceu ficar incomodado. Eu olhei sem deixá-lo me perceber. Eu também tenho visto alguns furos na distribuição, mas ouvi de uma funcionária que se tratava apenas de uma falha na planilha. Justifica Jerry, aparentemente forçando uma defesa. Ou não. Jerry era quem respondia por todas as planilhas da empresa, então todo tipo de edição na planilha diretora passava pela aprovação dele. E não só a planilha, mas todos os sistemas de informática e ERPs da matriz e filiais. O cara era um servidor vivo. Devemos considerar todas as possibilidades, sim? Janice pontua, ela aparenta uma tranquilidade que chega a ser assustadora. O que devemos é fornecer meios para solucionar os problemas internos do setor de tecnologia. Um homem de sotaque italiano se manifesta. Demita todo mundo. Concluiu ele ousadamente. Outro dia tornou-se público aquele escândalo de corrupção na BIT. Não queremos que isso aconteça aqui, certo? De certo trataríamos isso como uma manobra na empresa. Objeta uma mulher loira que usa um óculos com armações roxas. Ela estava ao lado da presidente. No seu crachá o nome diz, Roxane Apple Almonte. Eu observo. Jerry parece ainda mais nervoso. Não sei como considera-lo suspeito. Foi o nome que Barnes me deu junto com o de Clark. Eles eram mais próximos disso, e próximos um do outro, no sentido de que Clark poderia chamá-lo pelo próprio telefone caso acontecesse algo. Se tratando de uma manobra, ele, ela ou eles devem estar pensando em como culpar outro setor. Eu anoto. Assim como Roxane, considero suspeito o que eles disseram sobre uma manobra na empresa. De repente o meu telefone toca. Por sorte estava no vibracal, mas foi suficiente para mim sentir um espasmo na minha perna que me fez se contorcer, e eu olhei disfarçadamente no visor o número que me alegrava. Era de Johanna. Mas como sair para atender em um momento desses? Depois de alguns instantes, a ligação cai. E quanto a você, Clark? Já retornou em definitivo da licença maternidade? Sim, senhora. Tive uma gravidez tranquila graças ao apoio do meu marido e agora estou de volta. Que delícia! É menina ou menino? Uma linda menininha. Seu nome é Jolie. Fico feliz por você. Mas, me reporte, como você avalia o desempenho no último trimestre dos funcionários no seu setor? Sei que tem feito mais exigências, mas, como você diz, de forma a estimular o desenvolvimento profissional deles, sobretudo dos mais jovens. Estimular o profissional ou enriquecer o médico do trabalho que cuida dele quando mesmo chega doente, triste, infeliz e destruído? Alguns me consideram rígida, mas eu só prezo o bem-estar de todos e que deem o melhor de si, já que estamos falando sobre uma empresa conceituada e para tanto precisamos dos melhores. Ela faz uma pausa. Aproveitando que a Cecília está aqui e não me deixa mentir. Cecília, alguma vez faltou respeito, liderança ou eu exagerei em alguma exigência?
Sim, sua vaca maldita. Sempre me mandando pegar coisas pesadas, entregar coisas em outros setores, fazer crescer uma terceira mão por eu ser lento. Não. Respirei bem fundo. Você é ótimo. Clark. Clark sorri. Acha que foi a melhor coisa para que todos ouvissem. Mas em mim doeu muito. Foi como uma facada ser praticamente coagida a dizer coisas boas sobre essa maldita, só para não me complicar lá embaixo, e comprometer o meu trabalho com Barnes. Excelente! Você estabeleceu um programa para o corte de gastos que tem aumentado o lucro da empresa. Como faz? Corte de gastos? Estuda a melhor forma de enviar as correspondências com agilidade e qualidade, senhora. Fiz algumas ligações para os meus contatos e todos têm reagido bem aos novos métodos que implantei. Tudo está em relatório diário enviado para o financeiro. Eu anoto algo. Clark diz que tem métodos para enviar com mais agilidade e qualidade. Isso significa que ela ultrapassa alguns limites legais. Certo. Vamos parar por 5 minutos e depois voltamos com o planejamento mensal. Sim, Elliot? Senhora. Responde um outro homem com pinta de modelo, cabelos lisos penteados para trás, rosto esculpido e queixo pontudo. Eu suspiro aliviada quando as bancadas começam a se desfazer, e nisso já recebo um segundo toque de Johanna. Nesse, eu sequer espero alguém dizer algo para me afastar um pouco, e ir até o canto próximo aos computadores para falar com ela. Ei! Ei, está tudo bem, sweetheart? Por que não me atendeu no primeiro toque? A voz dela era tudo o que eu precisava ouvir depois de tudo. Onde estou, ouço as vozes de todas as outras pessoas e de onde ela está, também. Desculpa, eu estava em uma reunião importante da diretoria aqui na IMS. Sério? Uau! Nossa, diretoria? Foi promovida bem rápido, não? Eu ri. O peão frequentando a reunião da diretoria. Isso é de espantar qualquer pessoa. Longa história, Johanna. O aumento dos meus euros não veio, mas acho que em breve serei promovida porque ouvi o meu chefe dizer que estava me treinando. Isso não é incrível? É, sim. Sabe que conheço Barnes. Se quiser posso dar um pequeno empurrão para que seja realmente promovida a algum cargo digno da sua humilde pessoa. Não precisa, não quero forçá-lo agora. Na verdade, eu estou em uma tarefa importante e confidencial. Se me concentrar nisso posso acabar cometendo algum deslize. Tarefa? Não posso revelar aqui, está cheio de pessoas. Não confia em mim? Não, não é isso. Viro para o canto. É que envolve eles. Qualquer informação vazada pode dificultar o meu trabalho. Vejo que se tornou importante então. Como você está, querida? Não paro de pensar em você, ursinha. Deus, se o Senhor é mesmo todo-poderoso, por favor desfaça esse momento. Isso foi ridículo. Foi tão ridículo que eu pisco olhos na tentativa de excluir o que eu disse do espaço-tempo. Tanto que até disfarço e emendo. E você, como está? Um pouco tímida por ter me chamado de ursinha. Ela riu e depois suspirou. Foi realmente adorável, Cecília. Eu curto um apelido fofinho. E dormir fofinho, até beijar fofinho às vezes. Talvez constrangida descrevesse a sensação de saber que não podia retirar o que disse sobre uma mulher firme, sexy e poderosa ser chamada simplesmente de ursinha, no diminutivo, de forma a torná-la uma coisa fofa e pequena. Mas, parece que o asteroide se queimou ao entrar na atmosfera, e o dano não foi nada grave. Pelo contrário, até rendeu um apelido fofinho para ela. Ok então. Entretanto, me sinto bem e regenerada graças aos dias que tivemos em Riverdale. Há muito não tiro um descanso como aquele. E os beijos no meu carro entraram para a história. Minha mãe disse que eu parecia uma boneca esfarrapada quando cheguei. Nós rimos. O que está fazendo? Ouço gente ao fundo. Em estado de observação continuada no plantão. Acabei de fazer um procedimento de urgência em uma mulher que tentou suicídio cortando ambos os pulsos, acredita? Meus pulsos estavam inteiros, então Johanna não falava sobre mim. Sim, acredito. Mais que uma vez eu tentei fazer o mesmo, aos 14 e aos 16 anos. Peguei uma lâmina de barbeador e passei levemente sobre o meu pescoço, enquanto estava em um dos piores dias da minha vida, que foi quando amanheci querendo que o mundo acabasse naquele momento. Estava chovendo tão forte que parecia que ele realmente acabaria. E quando fiz, senti que poderia me libertar junto com todo mundo que acabaria logo em seguida, e eu iria primeiro, dando a liderança. Porém, eu cometi um terrível engano. O mundo não estava realmente acabando. Apenas a minha vida que se esvaia no sangramento do meu pescoço. Eu acordei numa UTI com a minha mãe chorando, mas viva.
Que horrível, Johanna. Fico feliz por namorar uma médica tão competente. Ela ri. Sim, querida, mas enquanto tentava salvá-la, só conseguia pensar em você, no quanto se tornou importante para mim e no quanto eu sofreria se a perdesse por qualquer motivo. Não se preocupe, estou ficando mais dura na queda a cada dia. Cecília, 3 minutos. Clark avisa ao longe, enquanto bebe um copinho de café, e aponta para seu relógio de pulso. Sim, Clark! Grito para ela. Estou com saudades de você. Eu também, liguei para convidá-la para um happy hour, só nós duas, no Aller, 5 horas. Mas eu preciso ir para a faculdade, tenho que estar lá às 6:30. Tem um esportivo que chega a 250 km em poucos segundos. Eu ri. Mas levando em consideração o trânsito, elevando isso pelo horário, pela condição da pista e pelo óbvio motivo de que você estará numa cidade grande e movimentada, então... Você aceita? Aceito. Te espero ansiosa. Beijos. Ela riu. Leve mel para sua ursinha. Eu espremi os olhos, lembrando. Mas depois ri. Só se for o dos meus lábios nos seus. Ela suspirou. Deus mio, como ela flerta bem. Beijo. Beijo. Desligo e volto para a reunião. E este era o começo de namoro, que Nova tanto falava para mim como era, o que se sentia, o que fazia você sentir borboletas. Era exatamente as palavras amor que ambos trocavam, o timbre tímido com que falavam, os sorrisos bobos passando pelos lábios de quem falava e quem ouvia, era lindo. Ursinha.